Shabbat Shalom, queridos irmãos, estudantes de Torá, estudantes da Parashá, ou das Parashot no plural. Estou hoje na cidade de Arapongas, Paraná. Aqui é mais norte ou mais sul? Norte do Paraná. Norte do Paraná. Estou com meu amigo, pastor Kleber Eduardo Malaquias. Que isso? Para mim conhecido como do Sorriso, você já sabe por quê, lá. E aqui na igreja ele é mais conhecido por Kleber Malaquias. Quando ele tinha 17 anos de idade, ele nos encontrou na cidade de Suzano. Ele vinha lá de Sertãozinho, uns 400 quilômetros. Ele vinha para cultuar lá em Suzano. A fome era tanta. Tirava férias para poder vir lá. Ele, o Carlinhos, o William. Então esses meninos, eles tinham uma fome espiritual muito grande. E quando eles viram a gente falando sobre Israel, falando sobre as festas bíblicas daquela época, hein? Isso tem quantos anos? 20 anos. Meu Deus! Exatamente 20 anos. 20 anos. Foi na inauguração do nosso mover profético, quando Deus nos visitou e falou que nós tínhamos que ter os sábados de volta, tinha que restaurar as festas. A gente nem sabia do que Deus estava falando, de verdade não sabíamos o assunto. E naquela época Deus trocou o nome nosso para Libertador de Israel, e foi um fogo, uma presença profética, uma glória de Deus na terra, e Deus falando sobre essa restauração da nossa volta, a Torá, a volta ao caminho. E ali a gente pegou fogo e o nosso avivamento foi conduzido para construção de tabernáculo, arca, menorá. Nós estávamos igual Moisés, olhando para o céu e copiando o desenho na terra. Forte. Foi nessa época que o Edu chegou e isso mexeu com ele, ao ponto dos anos seguintes a gente se reencontrar lá em Israel. No mesmo voo nós fomos sem combinar, chegamos na mesma data e fomos estudar hebraico. Eu fiquei lá mais tempo e ele voltou com 4 meses. E daí de vez em quando nós estamos nos encontrando, e hoje permitiu o Hashem, nosso Deus, que nos encontrássemos aqui na cidade onde ele pastoreia. Dá uma saudação para o nosso querido povo aí, Edu. Shabbat Shalom a todos, um grande prazer, um privilégio estar aqui podendo compartilhar desta Parashá de hoje, e prazer muito maior de estar com, além de um amigo, um mentor. Então eu posso dizer que o apóstolo Léo tem sido mentor na minha vida, direto e indiretamente, há 20 anos. Meu Deus. Há 20 anos. E muitas pessoas, apóstolo, recebo testemunhos, sabe, de pessoas por onde eu passo ministrando e tudo, acerca dos segredos da Torá, dos segredos da cultura que o povo hebreu, o povo judeu carrega até hoje. As pessoas ficam impactadas, mas sabe, eu faço questão de honrar as minhas raízes. Se cheguei onde cheguei no quesito ministério relacionado ao povo judeu, a Israel, eu devo isso ao ministério e à pessoa do apóstolo Léo. Então, são 20 anos exatamente que nós carregamos essa paixão por Israel, mas acendeu, foi uma ativação profética lá em Suzano. Para quem não sabe, hoje pastoreio aqui em Arapongas, na comunidade evangélica de Arapongas. E as 3 festas, as 3 de 7 festas de Levítico 23, nós temos como oficial no nosso calendário da igreja. Então, Pessah, Shavuot e Sukkot, nós celebramos aqui na nossa igreja local, e tem sido dias assim muito poderosos em Deus. Até compartilhando com o apóstolo como que esse mover apostólico e profético misturado tem feito tamanha diferença no nosso ministério. Mas eu faço questão de honrar as raízes, né? Devo isso ao ministério e à pessoa do apóstolo Léo. Glória a Deus. Muito bom saber que esse fruto, né, está produzindo. E o Edu hoje é um homem muito conhecido na nação. Ele faz muitos seminários, muita conferência, além do pastoreio local, que é uma igreja vibrante, alegre, que eu estava ontem à noite, estarei hoje à noite e amanhã. E além da igreja local, que vocês sabem, consome o tempo de um pastor, ele ainda encontra força, energia, vibração
para ir nesse país todo fazendo conferências. E eu vejo alguns vídeos seus, vejo umas postagens no Instagram, vejo algumas conferências e sei que você realmente se derrama para aprender um pouco do hebraico e tirar lições. E além de ser uma pessoa que se dedica ao mestrado, ao estudo, gasta um tempo na obra do Espírito, na oração de línguas, para não parar de queimar o fogo, né? O fogo tem que ficar aceso, e isso é muito importante. E hoje nós estamos assessorados aqui pela a nossa marqueteira. Hoje tem 2 câmeras, está melhor a iluminação. A Maeli está nos auxiliando aí. A Maeli, um presente que Deus deu aqui hoje. Maeli, muito obrigado pela assessoria. As ordens, pastor. Está aqui nos bastidores, ok? A Paraxá hoje chama Shemini. O que é Shemini? 8º. Número 8. Shmoné 8. Shemini 8º. Né? E começa justamente com esse nome porque o texto da Paraxá, a porção, começa dizendo: no 8º dia, Moshe convocou a Arão, seus filhos e os anciãos de Israel. Disse a Arão: pegue para você um bezerro para oferta de pecado e um carneiro para oferta queimada, perfeitos, e ofereça-os diante de Deus. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes para tomarem um cabrito para oferenda de pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, perfeitos para oferenda queimada, e um touro e um carneiro para oferendas de paz, shelamim. Eles os sacrificarão diante de Deus, junto com a oferenda de farinha, a oblação, misturada com óleo. Toda oferta de farinha tem que ter azeite, porque hoje Deus revelar-se-á para vocês. Eles trouxeram o que Moshe ordenou à frente da tenda da reunião, e a comunidade inteira veio e se postou diante de Deus. E Moshe disse: isto é o que vos ordenou. For feito a glória de Deus, que quando for feito, aparecerá a vocês. A glória de Deus. E Moshe disse a Arão: aproxime-se do altar, prepare a sua oferenda de pecado e a sua oferenda queimada, expiando por você e pelo povo. Prepare a oferenda do povo, para expiar por ele, conforme Deus ordenou. Arão aproximou-se do altar e abateu o bezerro que ele tinha para oferenda de pecado. Os filhos de Arão trouxeram o sangue, e Arão molhou seu dedo no sangue e colocou sobre as protuberâncias do altar. Ele derramou o restante do sangue na base do altar e queimou a gordura, os rins, o diafragma com o fígado da oferenda de pecado, conforme Deus ordenou a Moshe. A carne e a pele ele queimou no fogo, fora do acampamento. Ele abateu a oferenda queimada, os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e ele jogou o sangue em volta do altar. Eles lhe passaram as partes cortadas da oferenda queimada, junto com a cabeça, e ele as queimou sobre o altar. Ele lavou os intestinos e as pernas, e as queimou sobre o altar, junto com o restante da oferenda queimada. Ele trouxe a oferenda do povo, e tomou o cabrito, que era a oferenda de pecado do povo, e o abateu, preparando como uma oferenda de pecado, tal como a primeira. Ele trouxe a oferenda queimada, preparando-a de acordo com a lei. Ele trouxe a oferenda de farinha, e tirou um punhado, e a queimou sobre o altar. Além da oferenda queimada matinal, ele abateu o touro e o carneiro, que era uma oferenda de paz do povo. Os filhos de Arão passaram o sangue para ele, e ele jogou em volta do altar, e as gorduras que também lhe passaram, do touro e do carneiro, a cauda grossa, a membrana, os rins, o diafragma com o fígado. Eles colocaram as gorduras sobre os peitos, e ele queimou as gorduras sobre o altar. Antes de queimá-la, Arão agitou, como era o requisito, movimentação do peito, a parte dianteira, e a coxa, a parte traseira, nos movimentos prescritos como oferenda.
para a esquerda, direita, para frente, para trás, e a parte de baixo levantou e abaixou, conforme Moshe já havia ordenado nos capítulos anteriores. Arão ergueu sua mão em direção ao povo e os abençoou. Ele desceu de onde tinha preparado a oferta, que era a rampa do altar, e a oferenda de pecado. Desceu a oferenda queimada e a oferenda de paz. Moshe e Arão entraram na tenda da reunião e, ao saírem, abençoaram o povo. A glória de Deus foi revelada para todo o povo. Veio fogo diante de Deus, consumiu a oferenda queimada e as gorduras sobre o altar. Todo o povo viu, e eles cantaram louvores e prostraram-se sobre suas faces. Assim começa o serviço sacrificial no templo. Aqui é o dia da inauguração, a primeira vez que vai começar, que vai dar a partida para o que Deus queria que acontecesse. E recordemos agora o caminho para chegar até aqui, para ver a importância desse momento. Se você esqueceu as parashot do passado, esqueceu os assuntos, a gente precisa conectar para poder conseguir entender a grandeza desse momento. Então vamos lá. Recordando, Deus falou para Moisés um monte de leis, de como eles viveriam juntos. Como é que nós vamos relacionar? Moisés recebe de Deus, então, tábuas, mandamentos. Nele continha mandamentos morais e as festas. Só que enquanto ele está lá recebendo, Deus fala com ele: Moisés, o povo pecou, o povo se afastou já. E eu vou consumir esse povo todo, porque eu não vou mais querer andar com eles. Moisés não tem noção ainda do que Deus está falando. Desce do monte com as tábuas. Quando chega embaixo, vê Arão fazendo, já tinha terminado um bezerro, um novilho de ouro. Fez já um altar, colocou ele num lugar mais alto. O povo está, na Paraxá nós vimos parua, porque Arão peruou, otou. O povo está despido de moralidade, de mandamentos, está desenfreado. E a palavra parua nós estudamos junto, que quer dizer a mesma palavra da origem de faraó, parua, paraó. Ou seja, eles estão como se voltasse ao Egito, estão sob o domínio de um rei estranho, que agora está dominando a alma deles, e eles estão desenfreados moralmente. Então, ao fazer aquele bezerro de ouro, Arão, então, provocou uma ação terrível. Moisés entendeu a ira de Deus. Por que Deus falou, desce porque o povo pecou? Chega lá embaixo, a primeira reação de Moisés foi quebrar as tábuas da lei com muita fúria. Ele jogou e quebrou. Essas tábuas, eu disse, que representam a primeira figura do Mashiach, de Yeshua, que é a palavra encarnada. Ali a palavra estava em pedra e recebeu a primeira ira, quando caiu a ira sobre as pedras que despedaçaram. E lembrando que a glória daquela descida, quando Moisés está descendo, toda a ênfase estava nas pedras. Gasta-se muitos versículos e muita palavra para dizer que Deus havia escrito, era escrita de Deus por dentro e por fora, de um lado e de outro, e Moisés estava com as pedras de Deus. Lembra disso? E Moisés quebra aquilo com violência e em seguida ele quebra o bezerro. Ou seja, a primeira fúria e ira de Deus caiu sobre sua própria palavra. A sua palavra que foi enviada foi destruída. E depois, aí sim, ele vira-se para o bezerro, mói, e já estudamos muito isso na outra paraxá. Aí depois a terceira ira, ele vai para cima do líder, o sacerdote, porque o sacerdote provocou aquilo. Arão se desculpou, tentou lavar as mãos, você sabe, o povo é assim, me fizeram pressão, eu pedi ouro, joguei no fogo e deu isso aí. Então, agora Moisés faz a quarta descarregada de ira, vai para cima do povo e faz o povo beber
da água, que ele queimou o bezerro, jogou a cinza na água e agora fala para eles, bebam e sai a matança de quase 3.000 pessoas mortas aquele dia. E Moisés, desesperado, agora fala para o povo, agora eu vou tentar falar com Deus para ver se ele aceita ir conosco, porque foi grave demais o que fizemos. E Moisés então tira a sua tenda, a tenda do encontro, que era próxima ao povo, ele afasta quase 1 quilômetro. Mora longe e vai todos os dias lá, ele vira as costas para o povo e faz o povo sentir a dor que está no coração de Deus do que esse bezerro de ouro simbolizava. Então Moisés fica conversando com Deus e vai argumentando, Senhor, o Senhor não pode nos deixar. E Deus fala, não vou com vocês, não, eu mando um anjo, porque se eu for com vocês, nessa condição que vocês estão, vocês morrem, eu vou ter que matar por causa da iniquidade tão desenfreada que está. E nisso o povo vai quebrantando, 40 dias se passam, Deus chama Moisés de novo, e o povo na expectativa, o que vai acontecer? E enfim, Deus diz, tá certo, Moisés, eu vou, mas eu vou guardar para no dia da visitação, eu vou lembrar. E eu associo esse dia da visitação é quando o próprio Jesus fala, vocês não me reconheceram no dia da visitação. Ah, Jerusalém, se ao menos hoje, né? Então lá na frente, no dia da visitação, começa o término do pagamento. E volta de novo, não mais em forma de pedra, mas aí é Jesus e faz a mesma coisa. Quebra a pedra de novo, a ira cai sobre ele e ele ressuscita no terceiro dia. Mas tudo estava profetizado lá em Moisés. Moisés é o profeta que está fazendo os atos proféticos da redenção humana. Muito bem, sobe Moisés e agora ele volta e a ênfase não está mais nas tábuas, muito embora a lei seja o centro, mas está em Moisés, que Moisés está com o rosto cheio de glória. E quando Moisés aparece com aquela glória toda, o povo já está diferente e eles sentam juntos. E Moisés transmite a glória e conversa com eles, tem que pôr um véu e há uma paz. A paraxá termina com uma paz tão grande. E Moisés fala, agora sim, eu trouxe aqui o plano. O plano não é esse bezerro. Hashem aceitou o perdão e enviou o tabernáculo. Olha o projeto aqui. E aí Deus fala, chama Betsalel, vamos construir, porque agora Deus vai habitar no nosso meio. Aquilo que ele prometeu lá no Egito, ele falou, eu vou habitar, eu quero morar no meio do meu povo. E quando revela o tabernáculo, ele diz, é assim que eu vou morar no meio de vocês. Façam um Mishkan. Mishkan vem da palavra Sharem. Sharem quer dizer vizinho. Eu vou ser um vizinho, essa é a minha casa e as tendas de vocês ficarão em volta da minha. Assim nós vamos morar juntos. Da onde vem a palavra Shekhinah também, né? Shekhinah, que é a glória. Daí vem Shekhinah, Sharem, que é vizinho, e Mishkan. Todo esse conjunto de palavras, bem lembrado, Shekhinah. Agora Deus vai habitar, chama Betsalel, que quer dizer na sombra de Deus. Meu Deus. Betsalel. Por quê? Porque este homem vai fazer na terra uma sombra do que está no céu. Ele vai fazer uma cópia do reino do céu, de onde Deus habita e como funciona o reino do Espírito, vai copiar na terra. Lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer, o que nós conhecíamos era uma sombra da realidade que viria. Por isso, Betsalel, Tsel, sombra, Deus, Betsalel. A sombra de Deus. Entendeu? E então foi feita uma cópia na terra, conduzida por um homem chamado Betsalel. Qual é a prioridade desse tabernáculo terreno? Qual é o principal? É fazer sacrifício. Sacrifício lehakriv, vem de karev. Karev quer dizer perto, como queruvim, os anjos que estão perto de Deus. Qual é a função? Deus quer morar
e o homem tem que ficar perto. Por isso tem que fazer lehakriv, sacrifícios. Sacrifício vem do verbo aproximar. Então, sacrificar não é, ai, que difícil, ai, para mim isso é um grande sacrifício. Não, para mim significa aproximar de Deus. Isso é o significado. Então, se eu vou ser teu vizinho, vou morar aqui, eu não quero ser um vizinho distante, não quero estar longe. Por isso que Moisés tirou a tenda e colocou lá longe, enquanto não podia ter o arrependimento. E aí entra a ideia, a aproximação com Deus passa pelo quebrantamento e o abandono das iniquidades que estão na nossa geração pelo sangue. Daí em diante, os lehakriv, os sacrifícios, o sacrificar a Deus, terão que ter o sangue derramado para mostrar que a natureza animalesca do homem, a sua alma animal, está sendo queimada para sobrar o que? A parte divina do homem e assim aproximar de Deus. Todo o processo tabernáculo é isso. Então todo sacrifício executado era também um ato profético, de uma intercessão profética de quebra de maldição de natureza animalesca. Só isso. Meu Deus. Basicamente isso. Para gerar comunhão com Deus. Esse era o princípio do tabernáculo. Que envolvia não um ato externo de levar o animal, mas o sentir, o quebrantar. Por isso, toda a sacrifício de animais envolvia imposição de mãos. Tinha que pôr a mão, o ofertante põe a mão sobre o animal e ele mesmo executa o animal. E ele entrega para o filho de Arão, e o filho de Arão entregava para ele, aí tirava o sangue, mas o ofertante põe a mão. Por quê? Porque há uma ideia rabínica e bíblica, se não me engano no livro de de Jó capítulo 13, diz que a alma da gente é refletida na mão. Por isso que o apóstolo Paulo, em Hebreus 6, ele estabelece como sendo uma doutrina, né? A doutrina da imposição de mãos, que também até pela igreja eu vejo que foi um tanto quanto esquecido e negligenciado a importância da imposição das mãos. Eles faziam assim, ó, esse movimento, com uma abertura triangular em cima, como se a luz do sol, a luz da claridade, descesse sobre a cabeça da pessoa, colocava a mão assim. Tudo nesse mundo é pervertido e vai para o outro lado das trevas. As trevas pegaram isso como um símbolo de esoterismo, símbolo de poder e não sei o que faz isso. Mas isso original era a forma de pôr a mão, meu Deus, na cabeça para abençoar aquilo. Forte. E esse símbolo, por exemplo, Hang-Lose, você vê o povo do rock pesado, né? Perverteu também, Perverteu. Né? O que era isso? Nessa paraxá está escrito: e pegará da farinha com o azeite e lançará uma parte no fogo. Né? Tinha que pegar com esses 3 dedos aqui, ó, enfiava a mão na bacia do ofertante, que trouxe uma oferta de oblação para Deus. Toda manhã tinha que ter farinha, bolo. Então uma parte era comido, mas uma parte o fogo tinha que comer, alimento para o fogo. Fazia isso e jogava. Parava aqui para não sobrar. Tinha que ser só essa quantidade e lançado no fogo. Então era um símbolo da separação das 3 partes que vão para Deus, para que Satanás não tenha o direito de comer da nossa produção, da nossa vida, do nosso fruto, do nosso trabalho. Era uma proteção, é uma oferta, é uma pequena porção a Deus que era feito toda manhã. Toda manhã, bom, depois a gente fala disso, não mistura muito assunto. Mas, recordando algo interessante também, só um comentário, apóstolo, esse movimento do punhado, né, de onde veio a palavra punho, nós temos a língua de sinais brasileira, né, Libras. Sendo Libras, no caso em hebraico, esse símbolo também é a letra Shin. E sendo a letra Shin, esse ato profético de oferecer o punhado é também uma declaração pública de Shin, da onde vem Shaddai. Shaddai. Então, é uma declaração que
o que está sendo ofertado diante do guardião das portas de Israel. Tremendo, hein? Shaddai, como sigla, né? É a letra Shin. É como se fosse um W. Não é bem um W, ela é mais ou menos isso, né? 3 pernas Como que para um cima. M ao contrário? Um M com as 3 pontas para cima e é isso aqui. Até quando os curtidores aí de aquela série antiga, Perdido no Espaço, não, o Star Wars, que tinha o Spock. Lembra do Spock, Dr. Spock? Né? Vocês são novinhos, vocês não lembram disso. E ele tinha uma saudação assim, ó. Sim. Né? Então, o Spock, por ele ser judeu, era um ator judeu, e tinha aquela série famosa americana, que na década de 60, 70, por aí, e ele introduziu essa saudação, que é o Shin. Então, ele era judeu, ele quis pôr dentro da série um sinal de que ele era judeu e estava mostrando uma comunicação ali. Estava dando uma pista, né? Então, muitos desses sinais que depois satanizaram e foi para as trevas, eles eram do tabernáculo. Até mesmo o ato de matar animal depois foi para as trevas e virou cultura afro, de galinha, bode. Exatamente. A raiz toda era no aspecto de matar a alma animalesca da pessoa até que chegue Yeshua, chega Jesus e vira o sacrifício humano verdadeiro que Deus escolheu ele, um homem perfeito para substituir tudo e para parar de vez e para a humanidade inteira ter acesso à sua libertação da sua vida animal, da alma animal. A alma animal é ligada ao sangue e só pensa em coisa terrena. Né? O judeu diz que nós temos 3 palavras para a alma. Nós só temos uma. Então eles têm o Nefesh, Neshama e Ruach. As 3 são alma. Então, só que elas vão se elevando. E tem mais 2 ainda, que é muito elevado. Então essas 3 é para um plano ainda terreno. As outras 2 é plano quando a alma é elevada e transfigurada e glorificada. Meu Deus. Então o mais baixo nível é alma-sangue. Porque sangue é alma. A nossa emoção está no sangue. Se o cara mata uma outra pessoa e não sente nada, fala, matou a sangue frio. Significa sem emoção. Por que é emoção? A emoção está ligada à alma. O próprio livro de Levítico diz, né, que a vida da alma está no sangue. A vida da alma está no sangue. Então, tirou o sangue, tirou a alma. Por isso que fala, e derramou sua alma na cruz. Derramou foi sangue. Mas essa parte da nossa alma é a parte mais baixa. É a pecadora, vamos dizer, animalesca. É a que faz a gente querer somente as coisas da terra. Essa alma, né, é o Nefesh, ela não está preocupada. A Neshama não. É a parte divina da nossa alma. Que já quer buscar as coisas do alto. Essa que tem que prevalecer. A alma rua, fôlego também é alma. O sopro. Né? Então o ar também, o rua, é também a alma. A alma do corpo. Então, quando o animal expira, quando o animal derrama o sangue, está tipificando que o ofertante que impôs a mão passou sua alma para aquele animal. O sentimento de quebrantamento, de pecado, tem que acompanhar. O quebrantamento tem que acompanhar o sacrifício de pecado. O sacrifício é o olá. Tem então, o sacrifício, o corban, tem que ser olá. Olá é queimado inteirinho para Deus. Que é o que sobe, né? Ascensão. Olá, o que sobe, a palavra olá. Depois o corban, que tem a ver com tirar a culpa. E o outro tem a ver com fazer as pazes. Shelamim. O Shelamim. Então você vai entender que os sacrifícios vão desde um animal grande até o bocadinho de farinha. Olá, minha, Shelamim. Entendeu? Para poder tirar. E tem que ser uma oferta completa a Deus, é queimada. Aí depois uma parte dela é movida para poder tirar a culpa. E é engraçado, como é que tira a culpa? Você movimenta aqui, na horizontal,
e depois na vertical a outra parte. Meu Deus. Corta o animal, sendo que a pata dianteira com a parte de coração, que é vamos dizer, a parte superior do homem, que é onde está mais importante, ela é movida assim, como os braços de Jesus que moveram assim. E a parte de baixo, ela é movimentada assim, com as partes de baixo de Jesus ficaram assim e as partes de cima assim. Meu Deus. Se não tiver dinheiro para trazer um animal grande, traz um pombo, tem que abrir as asas dele, cortar e inclinar o pescoço, quebrar, mas sem descolar. Olha aí como é que ele morreu. Meu Deus. Quem não enxergar isso, diz que ele tinha que ser morto do lado norte do altar. Jesus morreu do lado norte da muralha de Jerusalém. Meu Deus. Então, de todas as formas que você pegar, você encontra Cristo também aqui no sacrifício. O tempo todo. Tinha que lavar o animal. A única parte que lavava antes de queimar, podia queimar tudo isso aqui. Essa parte da entranha e das pernas tinha que ser lavado com água. Por isso que a lança entra, a água sai e lava. A única parte que a água escorre é para as pernas e a entranha dele. Meu Deus. Todos os detalhes dos ritos, dos sacrifícios, desses capítulos iniciais estão em Cristo. Ele cumpre completamente para que eu e você tenhamos uma oferta, porque eu não tenho mais como levar um bezerrinho, uma ovelha, um novilho para ser sacrificado. Eu não tenho, mas eu já tenho. O meu, quando eu recebo a Jesus, significa eu tenho um cordeiro para oferecer. Já que eu não vou levá-lo para a morte, porque ele já foi, eu levo o sentimento que deve acompanhar, que é o coração quebrantado. Esse que eu tenho que levar para acompanhar o ato que Jesus já fez. O ato dele desprovido do meu quebrantamento não pode valer para mim. Eu não ter fé nele, eu não tenho sacrifício. Não. Por isso que eu falo para o povo de Israel, que é o povo que foi mais abençoado, de ter esse cordeiro que é deles e eles que deram. Se ele declara que ele é o cordeiro que tira o pecado, o judeu está pronto, porque ele tem toda a estrutura de moral e obediência, só faltava o sacrifício, que ele não está podendo fazer. A hora que ele declara isso, ele para mim é a pessoa mais completa, preparada do mundo, é o judeu. Meu Deus. A gente que não era nada, Goim, Oliveira Brava, Zambujeiro, um povo que não buscava a Deus, ganhou um privilégio de entrar só porque creu no Cordeiro, já entra, já filho adotado. Eles são filho número 1, rapaz. Imagina. Estão prontos para eles. Eles já têm o Cordeiro tudo pronto. Então, a vantagem deles é 10-0 de nós. A gente é aquela mulher, Ciro Fenício, que catou uma migalha que caiu da mesa e tirou uma alegria na vida. Estamos felizes demais, porque temos um cordeiro para dar para Deus, que nem foi nosso, o povo judeu que deu, mas já que eles não querem assumir que é deles, nós pegamos, nós estamos igual ao Egito, catamos José, né? Já que estão com ciúme, mandaram vender, catamos. A gente pega. Pegamos em Salvador. Povo de Israel, se você puder me ouvir, estiver nessa live aqui, o cordeiro de vocês cumpriu, lavou a entranha, lavou as águas de par de baixo, foi colocado do lado norte do altar. Se era um pombo, o pobrezinho abriu o braço e inclinou a cabeça. Foi cortado, elevado vertical e horizontal, para frente, para trás, para os 4 cantos, salva tudo. Cordeiro perfeito, não tinha pecado, nunca ofendeu ninguém, nunca machucou ninguém. Meu Deus. Nunca estava em ira. Falou, o diabo vem aí, eu nada tenho dele, não tinha a natureza. Então, ontem eu entendi claramente esse versículo. Quando o senhor estava explicando sobre a natureza animalesca, essa questão do DNA, através do sangue pecaminoso das gerações, ontem eu tive clareza. Por que Jesus falou assim? Aí vem o príncipe desse mundo e eu não tenho nada com ele. Ou seja, meu DNA é outro. Não tenho nada com ele, não tem nada. Aí, mas ontem eu tive clareza. Porque... E Jesus não tinha nada, nenhum DNA, nenhum sentimento, de transgressão, postura, nada, não tenho nada dele. E ele não tem nada de mim. Então, meu Deus. No sacrifício envolvia o animal que tinha que ser trazido para dar a Deus, associado com o sentimento do ofertante.
ofertante com quebrantamento. Passava pela imposição de mãos, unia a alma da pessoa com a alma do animal pela imposição de mãos, e impartia aquilo que estava na gente e subia para Deus. Se fosse para o olá, elevação, para elevar nossa alma perfeita para Deus, então elevava, junto com a queima, elevava, ficava embaixo a parte cinza, que aí é outro assunto. E a alma dessa pessoa é elevada, vai a oferta e o ofertante sobe junto, porque ele uniu. Agora, em Yeshua, Deus entregou o cordeiro e eu entrego o quê? O sentimento. Soma a oferta do cordeiro com a oferta dos sentimentos, do quebrantamento. Deus não pode dar o quebrantamento. Deus deu a oferta. Eu dou o quebrantamento. Aí a hora que junta os dois, a minha alma quebrantada com a oferta de Jesus, o cordeiro, o sacrifício está perfeito para Deus. Só o cordeiro, sem a minha complementação da minha alma, não faz efeito para mim. Só vai fazer efeito para quem fala, pequei, Jesus, tu és o meu cordeiro. Entendi, recebi o Senhor, tive fé no Senhor, é o suficiente para lavar a minha alma. Meu Deus. O sangue derramado dele. Então, agora nós estamos chegando. Moisés treinou Arão e os filhos dele 7 dias. Então ele foi fazendo sacrifício e mostrando, e ensinando, teoricamente. Até que chegou o dia 1º de Nissan, um ano depois que eles saíram do Egito, o tabernáculo ficou pronto, foi levantado, e agora a convocação. Quando fala o 8º dia, é porque passaram 7 dias para consagrar Arão e os sacerdotes, demorou 7 dias. Moisés ficou 40 no monte. 7 dias de consagração. Sim, todo sacerdote tem que passar por esses 7 dias de consagração, ficar separado. Você vê que as trevas usam isso. Se você chegar no candomblé, na religião afro, é 7 dias no congá. Fica dentro de um lugar de lixo, sujeira e banho de ebó, uma coisa horrível. Fica lá a pessoa. Conheci muita gente que veio de lá e me contou isso. Rapa a cabeça, abre para santo. Isso veio lá do sacerdócio, que ficava 7 dias. Ele não saía de dentro da parte do Mishkan, do pátio, ficava comendo ali, orando ali, recebendo, fazendo sacrifício por si mesmo. Meu Deus. Até ele ficou pronto. Aí Moisés deixou Arão e os filhos dele pronto para o sacerdócio. Agora chegou no 8º dia. Agora Deus fala, chama Arão, chama o povo, chama o sacerdote, aí ó, e começa assim, diz, pegue para você, Arão, um bezerro para oferenda de pecado. Você imagina quando ele escutou isso? Tinha 40 e poucos dias, sei lá, uns meses atrás, não sei se demorou 90 dias para fazer o tabernáculo, mas foi logo em seguida dele ter feito o bezerro para o povo. Ele já estava com isso na cabeça. Agora, a primeira ordem, você não fez um bezerro de ouro e fez uma idolatria e deixou o povo todo desenfreado? Agora começa você, sacerdote. Pega um bezerro. E para o povo falou, oferta pelo teu pecado, Arão. E para o povo, um cabrito. Ou seja, o pecado do povo é menor que o teu, sacerdote. O seu é de nível bezerro, que você fez um bezerro. Para tirar o pecado deles, um cabrito. Para tirar o seu, um bezerro. E daí já vem o conceito, né, apóstolo, da responsabilidade sacerdotal, né? Alguém fala assim, mas fulano fez tal coisa, mas se ele não tem responsabilidade sacerdotal, é um peso. Agora, pastor fez, mas o outro também fez, outro ninguém nem falou nada. Não teve retaliação, não teve detrimento, mas daí vem o peso, né? Da responsabilidade sacerdotal. Imagina porque uns dias atrás, sei lá, uns meses atrás, antes de construir o tabernáculo e fazer a consagração, justamente ele tinha feito um bezerro. Eu falo que esse bezerro é o símbolo de Satanás. Meu Deus. É o símbolo de Satanás. Eu argumentei isso numa paraxá passada, porque
quando Moisés desce e a ira de Moisés vai em cima das pedras, a ira de Deus caiu sobre o seu próprio filho, sobre sua própria enviada, para que depois que quebrasse ele, pudesse quebrar Satanás. Satanás, quando Cristo morre, Yeshua morre, o que fala? Despojou, triunfou, venceu. Quem é que foi vencido, quebrado, arrebentado, depois de Cristo ter sofrido, o Mashiach ter sido? Foi o rei de Satanás. Verdade. Agora fala que Moisés catou ele e transformou em cinza, que é depois o trabalho aqui, ó, vai ser queimado a noite inteira até virar cinza, e depois essas cinzas têm que ser removidas. O que fala acerca de Satanás em Ezequiel 28? Que saiu um fogo, porque você teve vaidade, orgulho, fez comércio, você pecou, você desviou, saiu um fogo, você virou cinza e caiu no pó da terra. Consumiu ele. Não lembra? Ezequiel 28. Então, quem é esse bezerro que é destruído na cinza? Satanás. Onde ele está? Na nossa natureza pecaminosa, na alma animalesca. Por isso tem que passar no fogo. A parte satânica em nós é a alma animalesca. É a parte que nos leva a transgredir, a pecar, a ferir com a boca, a ciumar. Por isso que na ministração das imagens que a gente estava falando, aparece o quê? Animais. E Moisés tendo essa consciência, por isso que ele chega em Arão e ele fala assim, o que esse povo fez para você levá-los a tamanha transgressão? Moisés nessa, cara, como é o estilo dele? O que eles fizeram? Que Moisés teve clareza realmente, assim, cara, é figura de Satanás mesmo. Meu Deus. E o nome que fala, bíblico lá, que fala que deixou o povo nessa desenfreado, é Parua. Mesma palavra faraó. Você deixou ele no reino anterior, que Deus já arrancou. Você jogou eles de novo na mesma situação, significa desprovido de cobertura moral. Perder a moralidade, perder o freio e aí vive como quer. É a mesma expressão que vai estar lá no Novo Testamento, que quando o Espírito for levantado da terra, a humanidade vai ficar desenfreada. É o que está acontecendo. E o Espírito tem que levantar para o Filho descer. Meu Deus. E quando levanta, o povo fica sem freio. O Espírito paira sobre a terra desde a criação do mundo. E quando ele paira sobre a face das águas, e paira sobre a humanidade, ele cria vida, mas ele também coloca freio moral. Consciência. Quando isso vai saindo, quando ele sai, é porque adultera o DNA humano. Ele vai virando animal. Pode ver que o mundo foi destruído em água, teve que voltar a água de novo sobre o mundo inteiro, por causa da violência, por causa dos gigantes que estavam misturando com o filho do homem e estava dando uma raça híbrida, DNA sendo mexido. Eu falo, o que essas vacinas querem fazer? Mudar o DNA. Meu Deus, a mesma coisa de Gênesis 6. Mudar o DNA. Não, a propaganda é alteração de DNA. Isso vai fazer o quê? Natureza mais animalesca. Quanto mais o tempo está passando sobre a Terra, mais a natureza animalesca está aumentando. Pois Jesus falou, quando tiver a volta, vai ser como uma geração... Nos dias de Noé. De Noé. Exatamente. Ou seja, vida animalesca mais forte do que a vida espiritual. Meu Deus. É por aí. É por aí. Mas vamos lá para achar, voltando para o Shemini, né? Oitavo dia. Então, Arão é o primeiro a começar a trazer o bezerro. Como será que estava o sentimento de Arão nessa hora, quando falou, pega o bezerro pelo teu pecado? Eu acho que, a primeira pesou. Vez, eu acho que ele sentiu. Aí acompanhou o verdadeiro sentimento, arrependimento. Ontem eu falava sobre as imagens, e as imagens, normalmente, que a gente vê que está controlando a nossa vida, é uma imagem de algum animal. Porque a natureza animalesca, ela quer dominar a nossa vida. As 12 rodas zodiacais são na sua natureza animalesca.
Então, a pessoa nasceu em determinado mês, a natureza animalesca daquele mês vai conduzir a vida dela. Por isso que precisa nascer de novo. E a vitória sobre todos esses animais da natureza animalesca é o Cordeiro. Deus também se fez animal para vencer os nossos animais. Meu Deus. Se faz carne para vencer a carne, se faz animal para vencer o animal. E ele é um cordeiro, por isso que o cordeiro não tem ira, o cordeiro não tem rebelião, ele é dócil. Não abriu a sua boca, está escrito, foi levado para o matador. Então ele venceu e nos deu o direito de vencer, de entregar a ele, de ser transformado por ele. A unção do cordeiro transforma poderosamente a nossa vida. Meu Deus. Então, Arão, traz o cordeiro, traz o bezerro, no caso aqui é bezerro, porque ele fez bezerro. Então, traz o bezerro, que é o nível máximo, é o animal maior, é o maior animal permitido para sacrifício. Então, ele vai lidar com a autoridade dos tronos, ele vai lidar com a força máxima de Satanás. Depois não é que tem força mínima e máxima, mas tem níveis de tronos, potestades, dominadores, hierarquias. forças. Então Arão vai lidar com a autoridade máxima. O sacerdócio é para isso. Assim como Jesus, quando morre, ele lidou com o máximo da força. Satanás não pode mais. Abaixo dali está tudo dominado. Então, o cabrito é para o povo, né? Está escrito aqui. Perfeitos para oferenda, tudo isso já tinha sido explicado. Então tem 3 tipos aqui, ó. Primeiro ele vai fazer uma oferenda para si, o pecado dele, que ele já foi consagrado. 7 dias já passou por isso. Mas agora ele vai fazer em público. Por isso que chamou o público todo. Convoca os anciãos, os filhos. Então foi a primeira vez que o povo todo viu o tabernáculo levantado, a glória de Deus, e viu a multidão inteira veio. Antes não era aula particular, só para sacerdotes, só a reunião dos pastores, Moisés e os pastores. Agora não, agora vem o povo inteiro, porque a glória de Deus vai descer para todos. Primeiro dia de inauguração era primeiro de Nissan, 1 ano depois que saíram do Egito. E agora eles vão levantar a tenda. Moisés passou 7 dias treinando eles, fazendo as consagrações, como a gente viu na paraxá passada. Agora ele promete, agora sim Deus vai morar. Até agora Deus tinha aparecido muito só para Moisés. Agora vai ser para o povo inteiro. Muito lindo. Então, começou a oferta queimada. Arão pegou então o seu bezerro, matou, colocou, tacou fogo. Pegou uma parte, queimou fora do acampamento. Aí pegou o bezerro do povo, o cabrito que o povo trouxe, por oferta de pecado, fez a mesma coisa. Pegou o bezerro e pegou o cordeiro para oferta de pecado e para oferta queimada. Ou seja, oferta completa e oferta de pecado. Para tirar, depois tem a oferta que tira a culpa e depois a oferta de paz. E a terceira oferta foi a oferta para trazer paz entre Deus, entre as pessoas, reconciliação. E trouxeram o que Moshe ordenou à frente da tenda da reunião, e a comunidade inteira veio e se postou diante de Deus. E o Senhor diz, quando vocês fizerem isso, a glória de Deus virá. Então foi todo Arão colocando sangue nas beiradas do altar, tudo que ele tinha aprendido na aula durante os 7 dias, ele fez agora no 8º. E é interessante os comentários não sei se é de Rashi ou desse comentarista da Torá, esse aqui é um apanhado, são de vários, mas eles falam assim que quando ele terminou de fazer pelo povo, por si, pecado, shelamim, fez as ofertas todas, colocou, ele de cima do altar onde ele estava pondo fogo, ele abençoou o povo e desceu da rampa. E nada aconteceu. Não veio glória, não veio nada. E aí ele vai para a tenda e aí Moisés entra junto, porque o altar é do lado de fora. Aí os dois entram juntos. Quando entra, eles comentam assim, o que será que aconteceu? Por que agora Moisés foi junto com ele? Alguns dizem que ele, tipo assim, poxa vida, orei e nada aconteceu, Moisés.
Outros, não, Moisés foi instruir as últimas orientações lá dentro, de como acendia o altar de incenso, porque levou o fogo. E ele, tipo assim, ele tá meio cabreiro, né? Cara, eu tô orando e o fogo não tá descendo. Tá Aí, preocupado. tá preocupado. Aí buscou a mentoria, né? Buscou Moisés. Moisés foi junto. Quando eles ficam lá dentro e saem, que levanta a mão e ora. Aí desce esse fogo. Veio fogo diante de Deus e consumiu a oferenda queimada e as gorduras sobre o altar. Todo o povo viu, e eles cantavam louvores e prostravam-se sobre suas faces. Eu fiquei orando a Deus, Senhor, eu li tudo aqui, ele já tinha queimado. Toda aqui fala que já estava queimado. Quer dizer, desceu um fogo sobre o que já estava queimando, ou acendeu o fogo. Não dá ideia de que foi aceso, dá ideia de que já estava queimando, porque ele já tinha feito, ó. Se a gente vê aqui, já tinha passado o fogo, ó. Deixa eu achar aqui. Para a oferenda queimada. Ah, não, desculpa, puxa, aqui. Para a oferenda queimada, trouxeram o sangue, Arão, seu dedo, colocou, e ele derramou o restante, e ele queimou. Né? 9 e 10. Ele queimou a gordura, os rins, o diafragma, o fígado, conforme Deus tinha ordenado para Moisés, levou para fora do acampamento, queimou, verso 11, né? Fora do acampamento, abateu a oferenda para ser queimada, e o sangue, jogou o sangue em volta do altar, passaram as partes cortadas, tal. Ele lavou os intestinos e as pernas, lembra que eu falei que tinha que lavar as partes de baixo, para a oferta, e queimou. Olha lá, tá vendo o verso 14? Os queimou sobre o altar. Então esse fogo que desceu fogo sobre o fogo. Já estava queimando. E eu fiquei assim, Senhor, por que isso? Por que o Senhor mesmo pôs um fogo? Por que o homem teve que pôr um fogo para depois o Senhor confirmar? Eu não tenho toda a resposta ainda. Mas quando o fogo desceu, de alguma forma eles já estavam fazendo. É como se Deus vai vir com a sua glória quando o homem sair para fazer. Ele não vai por antes. Ah, se Deus me fizer, então eu vou servir. Não, sai servindo a Deus e Ele te reveste do caminho. Os milagres não vão vir se você... Ah, eu preciso disso para depois aquilo. Não, põe o povo para marchar que eu abro o mar. Manda o sacerdote na frente que eu vou abrir o Jordão. Façam esse fogo, comece a sua obra, eu vou fazer. E depois que desceu... Meu Deus! Isso explica por quê. Depois que desceu este fogo diante de Deus, que eles viam esse fogo no céu. Lembra a coluna de fogo ficava em cima. Mas eles nunca tinham visto ele descer na terra. Eles viam Moisés entrando na nuvem de glória, mas a glória nunca tinha estado com eles, com a congregação. Que era o envolvimento do fogo com Moisés, da fumaça com Moisés, mas não o envolvimento com o povo. Não tinha. Agora não, agora envolve todo o povo. E o fogo aparece para todo o povo, não mais distante, agora entre eles. Não só com Moisés, agora entre o povo. Meu Deus, gente, meu Deus. E é isso que eu vejo que aconteceu no dia de Pentecostes, lá em Yeshua. Depois que Moisés subiu, assim como Jesus também depois vai e sobe, agora não está mais a glória só no Cordeiro Jesus, Yeshua. Agora desce em 120 cabeças o fogo. Mesma coisa agora. O fogo desce, o fogo vem para todos agora. Acabou, o fogo estava no céu, no altar superior. Lembra que Moisés copiou um altar que estava no céu. Então lá tinha um fogo. Agora, Moisés conseguiu trazer esse fogo para a terra. Apocalipse ainda confirma que diante dele tem um altar, que são as orações dos santos. E queimando o tempo todo. Mas agora o fogo desceu.
E o povo foi tocado pelo fogo e caiu no chão e prostrou. E Yeshua, quando vai e sobe, diz que ele também chega, a prova de que ele entrou no tabernáculo superior é que o fogo desceu sobre os discípulos. E aí começa então os 120 pegando fogo na terra, que depois vira 3.000. Quando Arão fez o bezerro, morreu quase 3.000. Agora, quando Yeshua desce com o fogo, converteu quase 3.000. Lembra? Pedro pregando, quase 3.000. Começa um mover tremendo na terra aqui agora, por causa do fogo que desceu. E começa um mover tremendo no Atos dos Apóstolos, porque desceu um fogo também, tremendo. Meu Deus. Que invadiu a terra. É a repetição do que está acontecendo. Lá, aqui, tinha inaugurado um tabernáculo. Lá, o tabernáculo são as pessoas, e que vai receber o nome depois de igreja. Ou Kahal de Deus, a comunidade de Deus, a autoridade de Deus na terra. Isso aqui para mim é repetição. Repetição não, é o start, é a sombra do que viria. E o interessante agora, os filhos de Arão, capítulo 10, Nadav e Avihu, cada um tomou seu incensário, colocou fogo nele e depois incenso. Eles ofereceram diante de Deus um fogo estranho que ele não havia lhes ordenado. Um fogo saiu diante de Deus e os consumiu. E morreram diante de Deus. Moshe disse a Arão: isto é o que Deus quis dizer quando declarou: eu serei santificado por aqueles próximos a mim, e eu serei glorificado diante de todo o povo. Arão permaneceu em silêncio. Moshe chamou Michael e Etzafã, os filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: aproxime-se e tirem os seus parentes do santuário para fora do acampamento. Eles vieram e o carregaram em suas túnicas para fora do acampamento, como Moshe tinha dito. Moshe disse a Arão, Elazar e Itamar, seus filhos restantes: não deixem crescer o cabelo, não rasguem suas roupas para que vocês não morram e para que ele não se encolerize sobre toda a comunidade. Quanto aos seus irmãos, toda a casa de Israel, que se enlute por causa daqueles que Deus queimou. Não deixem a entrada da tenda da reunião para que vocês não morram, pois o óleo da unção de Deus está sobre vocês. Eles fizeram conforme Moisés tinha dito. Deus falou a Arão dizendo: quando vocês entrarem na tenda da reunião, nem você nem seus descendentes poderão beber vinho embriagante, senão vocês morrerão. Estatuto perpétuo para as suas gerações. Olha o que o fogo fez. Uma glória tremenda e morte. Para uns foi fogo, purificou os pecados. Para outro, fogo destruidor. É o fogo purificador e o fogo consumidor. Mas é tudo mesmo. Por quê? Porque Nadav e Avihu fizeram o que não foi mandado. Duas alternativas os rabinos põem. Eles tinham bebido alguma bebida em tempo de consagração, que eles tinham sido 7 dias consagrados. Por isso que vem logo a fala depois: não vai beber e não vai cortar os seus cabelos do jeito que não pode. Tem um regulamento, você sabe. E outra opção é, eles fizeram não respeitando a autoridade de Moisés. Moisés, que estava no comando, estava fazendo junto com Arão, eles correram, você vê que não tem ordem nenhuma, não foi mandado, saíram fazendo. O que é um fogo estranho? A partir do momento em que já tinha descido um fogo sobre o altar, já tinha confirmado o sacerdócio de Arão e de Moisés, e já tinha uma visão de Deus, uma ordem perfeita, nenhum outro sublíder pode trazer uma outra visão, uma outra direção. Igreja acontece muito isso. Meu Deus do céu. Essa subordem, essa coisa que vem, não veio pela via direta, da visão do ministério, e alguém está introduzindo algo que não está na visão do líder, é fogo estranho. Fogo estranho. Fogo estranho. Meu Deus.
E o resultado, você vê que tem 2 mortes na inauguração praticamente do tabernáculo. E você, quando vai lá para o Novo Testamento da igreja, tem 2 mortes. Na hora das oferendas. A palavra Nadav, que é o nome desse homem, significa da palavra generosidade, o que dá voluntariamente. Nadav e Abiú. Abiú é o pai dele. Ele é meu pai, o meu pai é ele, Abiú. E Nadav é a pessoa que oferta com generosidade. Abiú. Entendeu? Verdade. Abiú. Ru é ele. Ab, pai. Abi, meu pai. Ou ele é meu pai. Nadav. Quem viu a paraxá da árvore generosa, a Etz Nadiv, a árvore generosa, Nadiv é generoso. Nadev Nadivut é a generosidade, é o ato de fazer generosidade. Nadav é da raiz, daquele que gosta de dar. Quem que morreu e por que morreu lá no Novo Testamento? Foi falsificar uma generosidade, né? A igreja estava doando, o Ananias ficou enciumado, quis dar algo para poder se projetar. Falou, olha, a gente vende o campo, mas dá só uma parte, mas disse que foi tudo. Vamos passar a imagem que a gente é super generoso. Veio o quê? Fogo consumiu, diante de Pedro. Aí veio a mulher, com a história combinada, falando, meu irmão, nós vendemos, meu marido veio aqui trazer o dinheiro. E Pedro olhando para ela falou, os que carregaram ele acabaram de sair, viu? Estão aí na porta já para te levar também. Fogo estranho. Meu Deus. E quando é? Na hora que estava ofertando. O povo aqui não estava ofertando a oferta de pecado, a oferta de paz. No movimento da oferta que Satanás tentou entrar. Na inauguração do Mishkan e na inauguração da igreja. Satanás tenta entrar por uma falsa generosidade, uma falsa motivação, uma tentativa de impressionar. Coração que não está quebrantado e está querendo glória. Meu Deus. Está querendo projeção e está querendo trazer um fogo estranho. Tanto a igreja foi punida por isso, tanto o Mishkan foi punido, e Deus disse, nem chore, nem se lamente. Depois teve muito... Ou seja, toda falsa generosidade vai gerar algum tipo de morte. Fogo estranho e morte. Não vem de Deus. Meu Deus. Caim, de alguma maneira, teve inveja da oferta de Abel, ou seja, outra morte. A oferta testa o ofertante. Meu Deus. E o coração do ofertante é revelado se vem a bênção, se vem um fogo que destrói ele, um fogo que o abençoa. Meu Deus. E as pessoas brincam, né? Meu Jesus. Você vê que Deus nunca fala direto com Arão. Raramente. Arão entrou, ficou triste, porque é o filho dele. Não pôde nem... Ele foi em silêncio. Aí ele entrou na tenda e Deus falou com ele. Arão. Deus sempre se dirige a Moisés. Agora se dirige a Arão, porque sabe que precisa. Nossa. Que é um pai. Meu Deus. Ele diz, Arão, de hoje em diante, nem uma bebida entra. Quando estiver consagrado, os consagrados ao Senhor que estão sob o óleo da unção, não bebam. Não toma vinho. Isso significa não perde a sobriedade. Nunca perca a sua sobriedade, o seu discernimento. Não deixe nada roubar a sua capacidade de analisar. Isso é... Não é só a bebida que isso, é raiva. Cara, mas... Raiva tira a capacidade. A ira. Ciúme tira. Todo tipo de embriaguez, por algum motivo errado, o coração desalinhado está embriagado. E a cabeça, né? Falando, o corte de cabelo não muda, não pode ter um corte de cabelo diferente do que eu falei, não pode deixar crescer e não pode perder a lucidez. Ou seja, o cabelo é por fora, o discernimento é por dentro, mas tudo é na cabeça. Então, sua cabeça, essa parte sua tem que estar muito alinhada, porque senão você pode morrer.
no serviço sacerdotal. Meu Deus. Aliás, eu lembro o Rodrigo uma vez falando que ele fez a somatória dos números de pessoas da tribo. Quando saíram do Egito, tinha 55 mil de uma tribo, 30 de outra, 80 de outra, 50 de outra. Então, de todas, a que mais diminuiu foi a de Levi. Porque o sacerdote é mais risco do que guerra. E, enfim, chega no capítulo 11, onde vai ter uma orientação sobre animais que podem comer e animais que não podem comer. Aí entra uma série de animais que não se deve comer e animais. Então, as leis eu vou ler resumidamente. Então, aqui no capítulo 11 é a base das leis de Kashrut. Aí é leis de kasher. O que é pode e o que não pode comer. Então, o princípio básico é de que o animal que rumina, né, e tem unha fendida, pode ser comido. Animal não rumina, mesmo tendo unha fendida, não pode ser comido. Animal tem unha fendida, mas não rumina, também não pode ser comido. Rumina, mas não tem unha fendida, também não pode ser comido. Então, por quê? Porque o estômago que rumina, ele tem um processo depurativo muito aprimorado. Então, o boi rumina, a ovelha rumina. Então, esses animais que eles são ruminantes, ele joga a comida para dentro, depois ele joga ela no outro, ela passa por 4 estômagos. Meu Deus. E antes de fazer parte do corpo do animal. Então, tudo que ele come fica muito processado, queimado. Ele tem um processador extraordinário de separação de que é ruim do que é bom e só vai fazer parte do sangue desse animal depois de um processo intenso de mastigação, ruminação, purificação, separação. Então, o gado faz isso. O porco, em 15 minutos depois que ele come, o que ele comeu já integra o sangue e a carne dele. O boi não. Vai soltar muita sujeira, vai eliminar muita toxina, vai fazer um processo extraordinário, E os animais, então eles são cachê por causa disso, porque ele pode ir para o sacrifício e pode ir para nosso corpo. Já os que não podem nem para o sacrifício do altar e nem tampouco para o nosso corpo. Aí entra a categoria, os animais, quadrúpedes, mamíferos, e aí vai para as aves, poucas que podem, e aí vai para os marinhos, que também, o critério marinho é sempre só 2 critérios. Tem que ter barbatana e escamas. Tendo escama e barbatana, pode ser consumido. Não tem isso. Então, os que se rastejam, os que são moluscos, para Israel está tudo. Na lei do Senhor, tira tudo isso. Qual é o cuidado? São as contaminações. Até as carcaças, os ossos, as carcaças também não toca porque fica imundo. Caiu uma mosca, caiu algo dentro de uma água, aquela água é imunda. Caiu um animal que você não sabe, uma carcaça, você não sabe porque morreu, está nesse pote de água. O pote é de barro, já não vai pôr mais comida aí. Olha o nível de combate aos vírus. Meu Deus. Tá vendo? Olha o nível de... Ou seja, tudo isso é um cuidado do Eterno para com o seu povo. Que povo tinha isso? Que povo sabia de vírus? Nenhum. Naquela ocasião, nós estamos falando aí de 3.000 e poucos anos atrás. Uhum. Quem tinha isso na Terra? Ninguém sabia disso. Tampar as vasilhas, se tiver água, se não usa essa água, caiu alguma coisa, não usa para o alimento, tocou no alimento, aquele alimento você tira fora, não cozinha com aquilo. É pote de barro, de cerâmica, quebra ele, joga fora. Tira sua roupa que você tocou numa carcaça de um animal, lava ela, fica um dia separado, nem fica junto com os outros, faz a sua quarentenazinha para evitar, para ver, não surgiu nenhum problema, pronto, está purificado. Então essas leis estão no capítulo 11, né? Ela tem a ver com animais mortos, purificação, tem a ver com água contaminada ou não, tem a ver com lei de kashrut, tem a ver com os tipos de animais que podem ser consumidos ou não. Então o capítulo 11 é só isso. Então acho que eu tenho um resumo aqui. Vamos ver aqui o resumo. Foi até o apóstolo Jorge que me enviou. Eu vou
Espero que a gravação continue. Acho que está aqui, ok? Olha só. Então, o capítulo 11 possui 6... dentro dessa paraxá toda, tem 6 mitzvot, mandamentos positivos, e 11 proibitivos. Vou ler aqui, resumidamente. Os sacerdotes não devem entrar no templo com o cabelo comprido. 10:6. Os sacerdotes não devem entrar no templo com a roupa rasgada. Também 10:6 e 21:10. Os sacerdotes não devem sair do templo no meio de seu serviço sagrado. Os sacerdotes não devem entrar no templo após beber vinho e bebida alcoólica, e nenhum juiz deve decretar algo enquanto estiver sob efeito de bebida alcoólica. 5. O mandamento de examinar os sinais dos animais para determinar se eles são kosher ou não. 6. Não comer espécie de animal não kosher. Capítulo 11. A mitzvah de examinar os sinais dos peixes para determinar se eles são kosher ou não. Observa se tem barbatana, se não tem. Observação do animal. Antes de comer, observa o animal. 8. Não comer uma espécie de peixe não kosher. 9. Não comer uma espécie de ave não kosher. 10. O mandamento de examinar os sinais dos gafanhotos para determinar se eles são kosher ou não. Tem um tipo de gafanhoto que podia comer. E era considerado um quadrúpede que podia comer. Ele salta nas pernas traseiras, ele tem perna mais longa, tem toda uma verificação lá. Se tiver mais pernas não pode, se tiver menos perna pode. Então havia locustas, havia gafanhotos, por isso que João Batista comia. Gafanhoto não. Mel e gafanhoto, né? Porque faz parte da lista de que pode comer. É interessante, né? Um camarão não pode, um gafanhoto pode. Que coisa, né? Mas eu creio que não é o gafanhoto como a gente tem hoje. É bem diferente, porque eles falam que não tem mais. A lei de impureza ritual das 8 criaturas rastejantes. E aí entra já nem lembro quais são, mas quer ver, a gente olhando aqui no 11 você tem uma lista do ar, né? O abutre, o acigrafe, a águia do mar, o migrafe, o abutre conforme a espécie, toda a família de corvo, avestruz, coruja, gaivota, esses são os do ar, né? Falcão, gavião marinho, corvo marinho, melhor dizendo, deve ser o pelicano, o cisne, a cegonha, a garça, o morcego, e vai embora. Depois entra os animais pequenos que ficam, tipo fungos, esses animais que são parasitas também. Aí tem uma série, tá vendo aí? Tem até, o céu é bom que tem até os desenhos. Tem, das aves tem aqui. Aqui, ó, bota aqui o foco aqui. Põe lá. Aí ele vai aproximar aqui, ó. Tem até essa Torá sua, essa Torá viva, ela tem até a lista de animais, né? Tem também. Caracol, camaleão, topeira, lesma. Aí. Então são coisas consideradas impuras. Aí coloca os que ficam sobre suas patas, né? Aí ele entra o cachorro, o gato, o urso, como exemplo, né? E vai embora. Insetos. Esse cachorro, tem tanta gente que come. Capítulo 11. Tanta gente tá comendo cachorro por aí, gato. A maioria das pessoas nunca leu. Nunca comi isso. É verdade, aqui, ó. Leis de impureza, tá vendo? Ele dá nome dos animais? Sim. Alguns sim, alguns você tem que olhar nos comentaristas, porque fala assim, os que tem pata tal, aí eles põem a lista. Entendi. E isso tudo eram sistemas que Deus criou para Israel se proteger contra enfermidades, contra contaminações, transferências de vírus. Então, 13, as leis de impureza ritual das carcaças de animais. Não tocar em carcaça, não.
Não comer as espécies de insetos minúsculos que vêm de grãos e frutas. Também tem toda uma lista. Não comer criaturas que enxameiam na água, mas aquelas que são meio rastejantes. Que hoje a gente chama frutos do mar. Esse das frutas aí, me lembro de uma aula em Jerusalém, falando do bigato. Em São Paulo, bom, eu sou do interior de São Paulo, sertãozinho, lá a gente chama bigato. Isso. Quando eu morei em Goiânia, eles chamam de coró. Uhum. Mas um rabino disse que comer um desses bigato ou coró, alguns cabalistas consideram até pior do que comer uma carne de porco. Rapaz, eu não tenho todo esse conhecimento, mas eu creio que está escrito. Não, foi aqui. um comentário, uma aula só, ele só falou, não entrou em detalhes. Uhum. Mas eu disse, meu Deus, eu que a vida inteira comi goiaba, sertãozinho, gente. Tem muita goiabeira, eu não sei hoje, né? Mas quanto bigato a gente já comeu de goiaba, a gente não sabia, né? Que coisa. É porque a gente está correndo riscos, né? Então não vale a pena. Deus, quando fez essa lei, é proteção do seu povo. Cuidado, né? Cuidados que realmente hoje a gente sabe. Olha só, todo mundo andando de máscara o mundo inteiro, né? Por causa de que vírus? Aí eu creio, por causa da experiência que eu tive com Deus, de ter ido lá à cidade de Wuhan, por revelação na China, Deus mandou ir lá. Eu sei que é de laboratório e sei que o negócio é guerra biológica mesmo. Porém, qual foi a desculpa que eles deram? A mistura de um pangolim com um morcego. No mercado lá, que na China tem mercado de vivos, é chamado, muito bicho. O chinês come até escorpião no espeto. Meu Deus. Come, eu fui nas feiras lá, uma loucura. Eu não queria nem saber, eu não aguentava nem o cheiro daquilo. Mas tudo quanto é bichinho, mexeu, tem 2 olhinhos, passa no espeto e come. Tudo. Rapaz, eles comem até cru, comem assado, pegam eles põem lá uns tipos de peixe, umas lulas, uns negócios assim, ao vivo. Você chega lá e mata, já come. Bom, cachorro também tem. Eu fui comer no mercado, procurando lugar para comer, e eu não falo chinês, e, meu Deus, como é que eu pergunto de que carne é essa? Aí isso aqui falei, queria saber se é porco. Não. Cocó. Não. Mu. A chinesinha ria de mim. Não. Eu fiz assim. Ela, mimi. Meu Deus do céu. Senhor Jesus. Mimi. Meu Deus. Já pensou? E o pior é que eu tava com o Valdir, um amigo meu, e ele já tinha provado, já tava comendo mimi. Eu só olhei para ele, já comi. Já foi. Mimi já era. Ah, que horror, meu Deus. Nossa, Deus. Então, vermelhinha, cortadinha em cubinhos assim. Nem imagina, né? Mas nem imaginei mimi, rapaz. Ai, que horror. Aí eu falei, que sabe da Nem coisa? tem carne no lugar. Olha, gente, por incrível que pareça, eu tive que ir para um McDonald's para comer um hambúrguer estilo americano, que eu sei que é padronizado no mundo inteiro. Eu falei, pelo menos isso aqui deve ser de boa, né? Que coisa. Então, a China realmente, se tem um lugar que emite mais... Você pega a enciclopédia, a Wikipédia, procura os vírus, as endemias, pandemias que já aconteceram, 90% saiu da China por causa dos hábitos alimentares. Não tem cachorro, não tem nada cacheiro, não tem nada santo. Não respeita limites nenhum das regras de Deus. Nada. Agora você vê Deus levando tão a sério essa questão da alimentação, né? Alguns, numa aula, eu disse ontem, quando o senhor falou assim que toda água que o senhor compra, o senhor vê o nível de pH, né? Eu fiz esse comentário numa aula, alguém disse, pastor, mas não é muito radical para comprar água até ver pH? Eu falei, radical não, isso é cuidar de Deus para conosco. E o negócio do pH eu aprendi com o senhor, aquela vez dos purificadores, né? Hoje aqui em casa
nós compramos a água, né, mineral, mas nós passamos a água no processo de ionização e mineralização, para aumentar o pH, purificar, deixar a água realmente alcalina, acima de 8, justamente por um cuidado do templo do Espírito Santo. Se deixar largado, vão comer o que quer, vão beber o que quer. Tá vendo? Deus se preocupou com isso, sinal que é importante. E também leva tudo que te põe freios, limites, ele te leva a uma disciplina. E se você consegue se disciplinar em algumas áreas, você consegue na maioria. Se você não se disciplina em nenhuma área, você não vai se disciplinar em quase nada na sua vida. Então, não tem disciplina na oração, não tem disciplina na leitura da Bíblia, não tem disciplina no corpo, não tem disciplina para quase nada. Então, Deus cria situações na Torá, eu vejo que é para nos levar a uma vida de regramento, disciplina, porque Provérbios inteiro, o livro de Provérbios, ele começa dizendo que o homem que tem essas disciplinas, ele vai ser bem sucedido. Um dos segredos maiores de sucesso é porque as pessoas eram disciplinadas. Você pensa, pô, fulano ficou rico. Ele se disciplinou em alguma área da vida dele muito forte e superou os outros. Um atleta disciplinado, ele supera. Um empresário que levanta cedo, disciplinado, focado ficar bom naquilo que ele faz, ele supera os outros. Ele cresce. Pessoas indisciplinadas. Então, quando Israel recebeu os mandamentos de Deus, tornou um povo disciplinado. Aí você vê, não é à toa que de 450 prêmios Nobel no mundo, 150 deles. Ciência, tecnologia, literatura, matemática, física, tudo isso exige disciplina. Aí você pega a nossa população. O cara fica 30 horas no Facebook, no Instagram, e assiste uma coisa, e assiste um seriadão. Cadê a ciência? Cadê? Vai lá na China. O chinês está fincado nos estudos, se tornando os melhores do mundo nas universidades. Tem foco, tem tecnologia. Então, a pesquisa que deu, o brasileiro é o povo que passa mais tempo em entretenimento. Meu Deus. É o povo especialista em piada, fazer meme. Nós somos campeão de meme no mundo. As pessoas vêm pra cá pra se divertir, porque é um país alegre, um país... Então a gente tem uma natureza alegre, festiva, mas precisa equilibrar isso com um pouco de disciplina. Nós pegamos aquela coisa latina, né, do temperamento latino, e essa potestade está sobre nossa nação. Meu Deus. Bem desfocado. Então, isso eu falo de mim. Fazer Torá toda semana, estudo Torá toda semana, foi o maior desafio. Você fala, mas é um estudo semanal. Ele exige tempo, leitura. Você vê quanta informação. Pesquisa. Isso mudou minha vida. Eu era muito mais light. E ainda mais com o dom profético funcionando, aí que eu vejo quantos e quantas igrejas proféticas não têm mais profundidade em palavra porque sossegaram o dom profético. E o dom profético é uma ferramenta tão poderosa. Imagina você falar pelo Espírito. E eu acho que Deus já deu isso até para a gente, porque sabia que a gente ia ter uma dificuldade tremenda em estudar, em disciplinar. Então, Deus proveu isso. E aí, a gente fica sossegado só nisso. Meu Deus. Então, eu admiro as pessoas que têm um pouco mais de disciplina. E quando eu olho para o povo judeu que cresceu nesse mundo, rapaz, aqui o brasileiro fica esperando um dia de folga, um feriado emendado para lá sair fora da faculdade. O camarada lá em Israel, quando ele está envolvido em pesquisa, eles vão na folga para continuar as pesquisas, porque eles sabem que quanto mais pesquisa tiver sobre um assunto, eliminando as possibilidades, vai eliminando aquilo que não dá certo, vai alcançar êxito. Aqui, eu falei onde você passa em frente à casa, uma casa boa, uma casa murada, uma casa com grade, uma casa rica, sistema de proteção, o povo diz, ficou rico com o tráfico. Eles desprezam a riqueza, associam sempre com a malandragem, né? Se é rico é vilão.
Patrão está oprimindo alguém. Essa mentalidade. O americano não pensa assim. O americano já não pensa. Não. O judeu, então, Meu Deus. não fala, meu filho estuda para você ter um bom emprego. Que é isso, mãe? Uma mãe nunca fala isso com o filho. Meu filho estuda para você dar muito emprego, criar grandes empreendimentos, né? Para gerar emprego para quem precisa. Aqui não, corre para você ter pelo menos um empreguinho. Meu Deus. Aí você cria nessa mentalidade tacanha pequena, indisciplinado. Qualquer pessoa que tiver um pouquinho de disciplina já se destaca. Já se destaca, porque é tão fácil. Não tem concorrência. Não tem concorrente quase. Meu Por isso que é Deus. 1% da população que se destaca. 2%. Eu fico pensando, como assim 2%? Ainda reclama do que se destaca, né? É mais ou menos. Então, meu povo, a gente desviou um pouco aqui dos assuntos para achar, mas tudo está dentro, né? Mas enriqueceu também. Enriqueceu. Então, nós estamos chegando ao fim aqui. Então, a lista termina com, a Paraxá termina com as leis de Kashrut, as leis da separação daquilo que pode, daquilo que não pode comer. E começou Moisés trazendo, né, os primeiros sacrifícios, o fogo, a unção. Infelizmente também a morte de 2 que trouxeram o que não era para fazer. Estavam cheios de boa intenção, quem sabe, né? Ou queria participar daquela glória que estava acontecendo no embalo. Nadab e Abiú, Ananias e Safira. Mas o fato é que a obra de Deus não para, a obra de Deus está sobre a terra, o fogo está aceso e nunca se apagará. Aquele fogo que desceu lá, caminhou com Israel. Segundo os rabinos, os estudiosos, eles dizem que mesmo na diáspora, mesmo Israel, quando foi fora da terra, Jeremias, o profeta, guardou aquele conteúdo, depois dentro de uma coisa, quando abriu, ele acendeu novamente o fogo profético. Isso voltou geração após geração. Não se sabe até onde é uma agadá, uma lenda, ou uma história para mostrar o zelo de manter o fogo. E nós, como igreja, manter o fogo apostólico, que foi apagado tantos anos, mas Deus voltou com os apóstolos, e que sejam os apóstolos legítimos do Senhor, pastores legítimos, andando debaixo de uma visão, sem fogo estranho, sem uma visão distorcida, sem essa graça banalizada que não leva mais a responsabilidade, que deixa as pessoas tão sem proteção, tão sem alinhamento, sem nova identidade, sem novo nascimento. Vamos zelar por esse fogo que ele chega, ele transforma, ele traz a glória mesmo, ele realmente queima aquele cujo coração quebrantou e foi com a sua natureza animalesca para o altar e deixou Deus queimar, está se tornando cada dia mais uma nova criatura, uma nova pessoa cheia da presença e do fogo de Deus. Esse é o desejo, essa é a oração. Vamos orar? Vamos orar. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Santo de Israel, que ensinou Moshe, ensinou Arão e seus filhos, que quebrou toda a força do bezerro de ouro e colocou a força do quebrantamento, do arrependimento, do perdão, da paz, da oblação, da oferta diária, da apresentação diante do Senhor. O Senhor criou um sistema, meu Pai, onde o Senhor se aproximou do homem, para que o homem se aproximasse, ficasse carove lerá, perto daquele que é o Senhor. Pai, o Senhor criou um sistema na terra que é um modelo do reino do céu. E o Senhor manifestou em seu Filho Yeshua, o maior cordeiro que tirou o pecado do mundo, para que todo aquele que aproximar, quebrantar, ver o seu erro, tem um cordeiro para purificá-lo. E hoje nós temos um cordeiro, a unção do cordeiro que está elevada, que subiu como uma corbão lá, subiu até o sacrifício, sacrificado aqui na terra, mas já chegou lá em cima, está no tabernáculo supremo e nos espera todos os dias que precisamos, que podemos nos apresentar, ou por nós mesmos, ou pelo pecado de outros. Mas nós podemos subir diariamente, levantando pessoas quebrantadas, arrependidas e despindo da velha natureza animalesca, queimando a alma do sangue
e recebendo o sangue do Cordeiro no lugar, recebendo o corpo de glória, recebendo a visitação e mantendo esse fogo aceso. Senhor, que essas lições e essas unções emanem sobre todos que estamos vinculados a essa paraxá agora, estudando, ouvindo e recebendo a graça de ser transformado e elevado no tabernáculo eterno. Em nome de Yeshua HaMashiach oramos. Amém, amém e amém. Amém. Dá uma despedida aí, Edu. Se inscreva no canal. יברך אדוני וישמריך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך, Shalom Beshem Adonai, Yeshua Mashiach. Apenas um adendo à questão das leis de Kashrut. Lembrei de um comentário, agora não lembro se é de Onkelos ou Rashi. Os animais que ruminam, dando a ideia de ruminar a Torá, ruminar a palavra, ruminar e isso nos alimentar. Das unhas fendidas é porque tem firmeza no caminhar. Então, o seu caminhar, ele precisa ser firme, ele precisa ser consistente e deixar um rastro, uma pegada, um legado. Então, também trazendo esse adendo aí. Deus abençoe a todos e até a próxima paraxá. Amém. Olha, dificilmente eu peço para você comentar, nunca peço para deixar like, mas isso é bom. Principalmente comentar e compartilhar. Inscrever no canal, talvez você já seja inscrito, mas ajuda a divulgar. Vamos fazer crescer o número de inscritos, o número de estudantes de Torá, o número de pessoas que, quando você faz um comentário, você me dá um retorno. Você me ajuda a canalizar a próxima gravação, me dizendo as dúvidas, o que ficou claro, o que não ficou claro. Eu sei que poucos comentam, e sempre que comentam muito gostoso, sempre dando um elogio, mas eu te peço, faça um pequeno comentário, algo que foi importante, algo que você aprendeu, algo que você acha que está faltando, você gostaria de saber mais. Tudo isso aí ajuda a gente a focar, a canalizar. Você é amado e é para você que estamos fazendo, porque para nós a gente faz só em casa, por nós mesmos. A gente está fazendo, publicando, é por causa das pessoas. Então, que corra mais, que você compartilhe com mais pessoas. Eu sei que muitos pastores estão usando esse material, são meus amigos, estão falando, estão dando sequência lá e estão entendendo bem agora o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Mas deixa aí um comentário, me ajuda, me empurra e eu vou correspondendo. E cada semana que a gente estiver num lugar, nós vamos ter um parceiro diferente, né? Glória a Deus. Amém? Obrigado, Edu. Obrigado, Má. É só falar Má, porque o nome dela é diferente demais. Beijão para vocês.